Olá, eu sou a Mara, sou intercessora do Sementes de Amor. Hoje nós iremos continuar o estudo do livro Vislumbres da Graça, da Gloria Furman. Quando começamos nossa vida em família, na nossa casa, tudo é tão novinho e limpo que dá gosto de ver. Mas com o passar do tempo, a realidade muda drasticamente. A autora mesmo revela uma experiência com o seu piso da cozinha, que no início tinha um verniz de proteção, mas com o passar dos anos virou motivo de tristeza e conflito, pois o piso era branco, os rejuntes estavam encardidos e mesmo ela se esforçando para limpar, os farelos continuavam lá, a cada refeição. E os produtos de limpeza não limpavam como prometiam, ou seja, o chão nunca estava perfeitamente limpo e sabemos como isso pode ser frustrante. Mas esse piso encardito é um retrato do nosso coração. E por mais que a gente se esforce em limpar, não podemos apagar o nosso pecado. E a vergonha pelo nosso pecado é como uma mancha profunda que permanece numa camisa depois de lavada. Geralmente, nós nos vemos de maneira distorcida e falamos assim: "Nossa, Mara, como você é boa, paciente." Mas não é bem assim. A autora comenta que também se via assim, com uma paciência longa, mas quando se irritava, ela explodia e suas palavras voavam como punhais no ar e perfuravam os corações de qualquer um que tivesse ao seu redor. E então percebemos que o piso da cozinha e o nosso coração têm o mesmo mau cheiro do pecado e o quanto não conseguimos lidar com ele sem Deus. Em Jó 9:30 a 33, ele fala da ira de Deus contra o pecado, apesar de suas tentativas de limpar sua culpa. Mesmo que eu me lavasse com um sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. E ele observa quanto Deus é diferente de nós. Ele, o Criador, que fez os céus e a terra, e nós somos a criação, feitos por ele através do barro. E somente Jesus, através do plano da salvação, onde morreu e se entregou por nós, pode nos salvar de nossas culpas e pecados. No Salmo 51, escrito pelo rei Davi, vemos que depois de ser confrontado pelos seus pecados de adultério, homicídio e mentiras, ele sentiu uma profunda necessidade de ser purificado. E no versículo 1 e 2 ele escreve: "Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Salmo 51, 1, 2. O rei Davi cometeu graves pecados, que deixaram rastros de tristeza e sofrimento, pois o pecado sempre traz consequências para a vida de outras pessoas além do pecador. Ele seduziu Batseba e mandou assassinar seu marido, mas depois reconheceu o quanto ele é mau. Observe no que ele diz no Salmo 51, 4, 5. "Pequei contra ti somente, e o que fiz é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe." Nós olhamos para o rei Davi e não percebemos que os pecados que cometemos são graves como os dele, e todos ofendem a Deus. E costumamos nos comparar com as pessoas e só porque os nossos pecados são diferentes, nos achamos melhor que os outros, nos tornando verdadeiros hipócritas. Em Gênesis 6:5 fala: "O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal." Sim, o mal está em nós. Estamos contaminados pelo pecado e, com isso, não percebemos nossas atitudes, a começar pela fala. Nós, mulheres, gostamos muito de falar
E quando encontramos amigas, falamos dos mais variados assuntos e falamos sem parar e sem pensar muitas vezes. E é aí que somos inconvenientes ou até mesmo grosseiras e acabamos magoando as pessoas e ofendendo a Deus, que nos criou para sua glória. Mas preferimos viver para a nossa própria glória. Somos pecadoras e precisamos da ajuda do Senhor para dizer palavras verdadeiras e que honram a Deus. Tiago nos diz que a língua é indomável e possui um veneno mortal. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só enxama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, 6, 9. Diante do pecado, não há nada que fuja aos olhos de Deus, e o único lugar para se esconder é na sua justiça. Em Naum 1, 6, 7 diz: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da tua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e a conhece todos os que nele se refugiam. E analisando esse versículo, observamos o caráter de Deus, que é perfeitamente santo, justo e amável. Nele não há conflito. O relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, flui da perfeição do seu caráter que não muda, onde o Senhor assegura a si mesmo. E por isso estamos seguras na sua salvação. Mas, exatamente por ter um caráter irrepreensível, que o Senhor se ira com o nosso pecado. Mas, por nos amar tanto, Ele não nos deixa como somos. E para isso, Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós e nos redimir dos nossos pecados e nos salvar, para testemunhar que Jesus é o nosso Senhor. E como nos ama, deseja que aprendamos a nos alegrar nele. As palavras grosseiras e perversas que dizemos transbordam do mau cheiro do nosso coração e nos contaminam de dentro para fora. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Vivemos num mundo onde as pessoas se preocupam com a limpeza física, como lavar as mãos, tomar banho e com a limpeza da casa. A autora conta de uma amiga que limpa o banheiro 6 vezes por semana com álcool. Com certeza os germes não têm a menor chance na casa dela. Mas por que essa preocupação com a sujeira? Porque sempre há uma contaminação. E é assim que acontece também com o nosso coração. Precisamos de uma limpeza espiritual. E para Jesus, essa limpeza espiritual é a santidade. Isso quer dizer que não é apenas aparência exterior. A verdadeira santidade vem de dentro. Em Mateus 15, Jesus usa algo comum, como a cerimônia de lavar as mãos, a fim de apontar para a realidade da santidade de Deus, mostrando a nossa natureza pecaminosa e a necessidade de salvação. E os fariseus, que eram líderes religiosos, questionaram Jesus sobre os discípulos não terem lavado as mãos segundo as tradições religiosas. E ele respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15:3. O que Jesus quis dizer é que uma tradição que os fariseus inventaram era uma desculpa para não obedecer a um dos mandamentos de Deus. E explicou que o que faz um homem sujo ou limpo é o seu coração. E a limpeza que necessitamos, só o Senhor pode fazer. Quando estamos em pecado, nos sentimos envergonhados e procuramos nos esconder e nos isolar das pessoas, pois temos medo de ser descoberto pelos outros. Foi assim que fizeram Adão e Eva, quando se cobriram com folhas de figueira para se esconder de Deus, depois de pecarem no jardim do Éden. Apesar da culpa e vergonha, devemos fazer como o rei Davi.
que se arrependeu, confessou o seu pecado e pediu perdão, e teve de volta a sua alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmo 51, 12. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Salmo 51, 4. Somente uma pessoa que recebeu a graça que consola através do sangue do Salvador pode ser liberta da vergonha do pecado e se alegrar em Cristo. Mas somos pecadoras e muitas vezes nos sentimos desanimadas, desencorajadas e por vezes podemos chegar a pensar que Deus está farto de nós, dos nossos pecados, dos nossos problemas. E é por isso que precisamos de incentivo e apoio de uma das outras, para sermos lembradas que Cristo é o nosso Salvador e que venceu o pecado e a morte. Não existe receita mágica, mas uma forma de lidarmos com isso é servir as pessoas, se dispor a orar, compartilhar a palavra com alguém ou com alguma outra necessidade, os que estão ao nosso redor. É importante essa comunhão, pois através dela a verdade do Evangelho é colocada em nossas vidas. Deus, em sua graça, nos convida ao arrependimento contínuo e nos alegrarmos na justiça de Cristo, porque somos inclinadas ao desânimo, à descrença em relação à nossa santificação. Devemos ler e reler a Bíblia diariamente para nos lembrar da verdade do Evangelho e sobre quem Deus é. Cremos que Ele é poderoso, mas que não é capaz de nos libertar dos nossos pecados. Mas sim, Deus é capaz. Efésios 1, 19 e 20 diz: "E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais." Efésios 1, 19 e 20. Ele está disposto a completar a boa obra que começou em nós. A confiança em Cristo é uma obra de fé, e a nossa fé é alvo de ataques de mentiras, influência do mundo e até mesmo a dureza dos nossos corações. Devemos ensinar nossa consciência sobre a cruz, até que a culpa dê lugar à alegria e confiança. Nosso coração não pode ser autoridade definitiva sobre a verdade. Precisamos levá-lo à submissão em Deus. Devemos lembrar que nossos pecados foram pagos por inteiro na cruz. E essa é a verdade que liberta. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Deixe essa verdade penetrar em cada canto do seu coração. Lave-se na palavra do Evangelho. Repita o procedimento. Não precisa enxaguar. Que Deus as abençoe.